Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos investimentos mais novos do mercado brasileiro, os fiagros. E a grande pergunta que todo mundo faz é: será que eles são só uma versão do campo dos fundos imobiliários? A resposta pode surpreender. Pode parecer uma pergunta meio fora da curva, né? Mas olha, ela é a chave para a gente entender a real diferença entre esses dois tipos de fundos que estão fazendo sucesso. Então vamos lá, vamos entender isso a fundo. Para a gente desvendar de vez esses fundos, nosso papo vai seguir uma linha bem clara. Primeiro, a gente vai entender o básico, o que são os fiagros. Depois, vamos ver a grande divisão entre eles, terra contra papel. Na sequência, a gente pesa os riscos e as vantagens que são únicas desse investimento. E para fechar, como é que se avalia um fiagro na prática antes de investir. Então vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que são exatamente os fiagros? Bem, FIAGRO é a sigla para Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais. Eles são bem recentes, foram criados em 2021. E a ideia por trás deles foi genial. De um lado, facilitar para qualquer pessoa investir no agronegócio e do outro, levar mais dinheiro, mais financiamento para um setor que é vital para o nosso país. E não estamos falando de qualquer setor, né? O agronegócio é simplesmente 1/4 de todo o PIB do Brasil. Pensa só. Então, quando se investe em um fiagro, se está investindo em um dos motores da nossa economia. E é aqui que a confusão começa para muita gente. Assim como os FIIs, as cotas dos fiagros são negociadas lá na bolsa e os dividendos que eles pagam, geralmente, têm isenção de imposto de renda para a pessoa física. À primeira vista, parece a mesma coisa, só que com outro nome. Mas olha, as aparências enganam, e muito. Agora a gente chega no ponto principal. A grande virada de chave para entender esses fundos é que existe mais de um tipo de fiagro. Eles não são todos iguais. A gente pode separar os fiagros em dois grandes grupos. Pensa assim. De um lado tem os fiagros de tijolo, que nesse caso o tijolo é a terra, a fazenda. E do outro lado tem os fiagros de papel, que investem em dívidas do agronegócio. E olha que interessante essa comparação. Os fiagros de terra ou de tijolo são donos de fazendas de imóveis rurais de verdade. O retorno vem do arrendamento e da valorização dessa terra. Já os de papel, não, eles compram títulos de dívida, como CRAs e LCAs. O retorno deles vem dos juros pagos por quem pegou aquele crédito. São duas lógicas de investimento completamente diferentes debaixo do mesmo nome fiagro. E um ponto super importante. Hoje em dia, a grande maioria dos fiagros que a gente encontra no mercado são os de papel. Isso acontece porque é mais fácil e rápido montar um fundo de papel, e também porque o cenário de juros altos que a gente viveu favoreceu muito esse tipo de investimento. Saber disso muda tudo na hora de analisar os riscos e as oportunidades. Ok, agora que a gente já sabe que existem esses dois tipos, podemos olhar com mais calma para os prós e os contras de cada um. Essa frase, soja não pega a Covid, ficou famosa na época da pandemia, e ela resume muito bem uma das grandes vantagens dos ativos de terra. Crises podem fechar shoppings, escritórios, mas a fazenda continua lá, produzindo. É uma resiliência impressionante. E as vantagens dos fiagros de terra não param por aí. Pensa comigo. Diferente de um prédio, a terra não se deprecia, pelo contrário. Historicamente, a vacância de fazendas boas é quase zero. Sempre tem alguém querendo produzir. Além disso, muitos contratos de arrendamento são ligados ao dólar, o que protege o investimento. E ainda tem todo o potencial de ganho de produtividade com novas tecnologias. É um ativo muito poderoso. Só que nem tudo são flores. E aqui vem o ponto que mais confunde quem vem dos FIIs. O dividendo de um fiagro de terra costuma ser bem menor. Veja só, enquanto um FII urbano pode render seus 9% ao ano, um fiagro de terra pode ficar ali na casa dos 3%. Isso tem um motivo. Mas não é só o dividendo que é um ponto de atenção. Com os fiagros, o fato de serem muito novos já é por si só um fator de risco. Vamos dar uma olhada nisso e também em outros riscos que valem para todos, mas principalmente para os de papel. Olha essa linha do tempo. Os FIIs se popularizaram lá nos anos 2010. Em 2020, eles passaram por um teste de fogo com a crise da Covid. Já os fiagros nasceram em 2021, ou seja, eles são novatos no mercado. Eles ainda não passaram por uma grande crise, um ciclo econômico completo para a gente ver como realmente se comportam na dificuldade. E quando a gente compara os fundos de papel fiagro contra FII, aparecem outras bandeiras vermelhas. Muitos fiagros de papel hoje são negociados com um preço da cota igual ou até maior que o valor patrimonial, o famoso PVP acima de 1.
Já nos FIIs de papel, é comum encontrar PVP abaixo de 1. Além disso, a diversificação dos fiagros de papel costuma ser bem menor, com poucos devedores na carteira. Isso significa que o risco fica mais concentrado. Certo. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: então, como é que se analisa um fiagro do jeito certo? E a resposta começa com a regra de ouro. Olhar só para o dividendo mensal é o maior erro que se pode cometer. É uma armadilha. O caminho certo é seguir alguns passos. Primeiro de tudo, identificar o tipo. Esse fiagro investe em terra ou em papel. Segundo, avaliar a diversificação. Quantos imóveis ou quantos devedores diferentes tem dentro do fundo? E terceiro, analisar além do rendimento. Olhar a qualidade dos ativos, olhar o P sobre VP, entender qual o papel daquele fundo numa carteira de investimentos mais ampla. Essa frase resume tudo. Não dá para analisar uma fazenda com a mesma cabeça que se analisa um prédio ou um shopping. Um fiagro de terra, em especial, se parece muito mais com uma ação de crescimento. O grande ganho não está só no aluguel mensal, mas no potencial de valorização da terra e no aumento da produção ao longo dos anos. E para fechar, fica essa reflexão. O rendimento de dividendos, aquele número que pisca na tela e chama a atenção, será que ele conta a história toda? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer, porque muitas vezes o número mais bonito não é o que carrega o maior valor.